Bora lá, gente. Então, essa live a gente vai falar sobre ansiedade. Compartilha essa live com alguém que você sabe que sofre com isso, que a gente vai falar sobre por que ela acontece e como a gente tratar ela. O que é o mais importante, né, meu amor? Tem que aprender, acho que a perceber quando você está ansioso, né? É o primeiro passo, detectar. O primeiro passo sempre pra gente sair de um lugar onde a gente tá e quer, né, ir para um outro lugar, a gente tem que detectar muito bem o que está acontecendo com a gente, tá? A ansiedade, ela pode ser gerada por vários gatilhos diferentes, várias situações diferentes, motivos diferentes. E todos eles começam a fazer com que você tenha um determinado comportamento mental. E aí desregula seu batimento cardíaco, desregula sua respiração, tá? E aí é um ciclo vicioso, que começa uma coisa provocando a outra, tá? Gera transtorno obsessivo compulsivo. Eita, nós. Vai atrapalhar na alimentação. Então, se tiver algum tipo de vício alimentar, vai ser agravado, né? Pode também gerar transtorno de ansiedade, de depressão, tá? Tristeza profunda. Pode gerar transtorno de estresse pós-traumático, um evento que aconteceu, que vem à tona, tá? Tudo isso porque a gente se deixa dominar, se deixa permitir ser dominado pela ansiedade. Tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela pra gente tratar isso, certo? Então vamos lá, gente. Olha só que legal. Esse livro, Dr. Joe Dispenza, está sendo o meu livro do momento, não só de leitura, mas também como estudo. Como se tornar sobrenatural. E aqui é muito legal porque ele vai exatamente num ponto que eu gosto, que é a mistura da ciência com a espiritualidade. É a ciência trabalhando o seu ser interior, que a gente tem comentado nessas lives que a gente está fazendo, nessa sequência de lives que a gente está fazendo, para a gente realmente se descobrir, para a gente entender o que está acontecendo com a gente, né? Tem coisas que acontecem com a gente por repetição desde a infância, que acaba atrapalhando a nossa vida no dia a dia, atrapalhando o casamento, né? Atrapalhando também outras coisas que faz parte do nosso dia a dia e que a gente acaba fazendo despercebido, no automático. Deixa eu só ver se a câmera aqui saiu fora do foco. Tinha saído. Puxar um pouquinho pra cá. Aí. Tá melhor? Um pouquinho pra cá, amor. Legal. Ficou bom agora? Ficou. Então, gente, esse está sendo meu livro de estudo agora. A Mi está lendo o Despertar da Consciência, que também tem tudo a ver. E a gente vai compartilhar agora ensinamentos que ele traz sobre ansiedade nesse livro e no livro que a Mi está lendo, tá? Bom, para quem é casado aqui, quem tem relacionamento aqui, coloca eu. Deixa eu conhecer vocês. Que é muito importante. Por quê? Depois que você se conhece, depois que você sabe o que está acontecendo com você, o amor que a gente tem pelo parceiro, pela nossa família, a gente pode usar como combustível para trazer a mudança, para fazer o que é necessário para mudar, certo? Então, assim, depois que a gente identificar algumas coisinhas aí que pode estar acontecendo com você, e gerando ansiedade, aumentando a ansiedade, dando pico de ansiedade, a gente vai usar os seus familiares, pessoas que você ama, como combustível para você fazer o que é necessário para você vencer a ansiedade, controlar a ansiedade, baixar o nível da ansiedade, certo? E como a gente vai fazer isso? É o que a gente vai falar também na live de hoje, tá bom? Então vamos lá. É interessante a gente começar falando sobre o que é a ansiedade, né? Às vezes a pessoa está nervosa. Hoje eu acho que todo mundo fala muito sobre ter crises de ansiedade, mas o porquê? O que causa, né, a ansiedade? O que seria então? Bom, ansiedade, gente, é uma preocupação excessiva com eventos futuros.
tá? E esse evento futuro pode ser hoje, à noite. Então, você está aqui na live, no Café com os Anjos, certo? E começa já a se preocupar com o que você vai fazer à noite, com o compromisso que você tem à noite. Acho que é importante colocar aqui o microfone. Bom, e aí você se deixa sair do momento presente, mentalmente, e ir para o evento que você tem. Daqui a pouco, no almoço, no jantar, ou amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, ou daqui 10 anos. Quando a gente começa a se preocupar excessivamente com um evento futuro, isso caracteriza ansiedade. Só que o problema é que nós temos, na nossa mecânica biológica, nós temos o cérebro e o coração, que é a razão e a emoção, essa dualidade que existe dentro de nós, né? Que energeticamente a gente pode chamar de yin yang, né? O feminino, o masculino, a energia de agir e a energia de gerar, né? De receber e gerar uma ideia, uma emoção. Então, biologicamente nos órgãos a gente tem o cérebro e o coração. O que acontece? Quando a gente começa a se permitir ficar nesse estado de ansiedade, nessa preocupação excessiva com o que a gente vai fazer daqui a pouco ou daqui a alguns dias, meses ou anos, o nosso cérebro começa a gerar uma química que cai na nossa corrente sanguínea e que quando passa pelo coração a gente sente a emoção dessa química. Beleza? Até aí tudo bem? Então o cérebro libera a química e o coração sente essa química. Aí que a gente começa a sentir, né? Quando a gente fala que estou ansioso, sentindo ansiedade, é a química que está no sangue. Por que o cérebro faz isso? Por causa do nosso estímulo. Nós decidimos o que está acontecendo ao nosso redor, nós decidimos se é perigoso ou não. Então, por exemplo, numa crise de pânico, por exemplo, num transtorno que gera uma crise de pânico. A ansiedade, essa preocupação com esse evento futuro pode se tornar tamanha que gera em você, né, uma crise de pânico, que é um medo excessivo, certo? Como é que isso acontece? Pela mesma mecânica. Essa química exagerada que o cérebro libera na corrente sanguínea, que quando passa no seu coração você sente. E aí começa a aumentar essa química, porque não é mais só o pensamento no evento futuro, é já a química que você está sentindo que está no seu sangue, que está passando pelo seu coração. Então, se eu quero entender como realmente funciona essa mecânica de ansiedade, eu quero realmente tratar, preciso entender que é eu que estou no controle. Sou eu que estou produzindo isso. Para vencer a ansiedade, eu preciso entender que sou eu que estou gerando isso, essa ansiedade, por uma preocupação exagerada com algo que ainda não está acontecendo, com algo que ainda vai acontecer ou talvez nem aconteça, que a gente que está criando isso com essa preocupação. Legal? Nesse primeiro ponto, entendendo primeiramente isso, é que eu começo a ter clareza para apertar os gatilhos certos para a mudança. Por exemplo, quando a gente fala sobre meditação e respiração, a gente trabalha 2 elementos que existem em nós, tá? Os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, todos esses existem dentro de nós. E quando a gente fala de respiração, a gente trabalha o ar. Quando a gente fala de meditação, a gente trabalha o fogo. Nossa energia vital. Se eu não sei como fazer isso, eu preciso entender como fazer isso. Porque não basta ter uma alimentação, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, né? Talvez passar com um nutricionista para harmonizar o elemento terra. E não basta ter somente um bom hábito em relação à água, uma boa hidratação para equilibrar o elemento água. Eu preciso equilibrar esses 2 elementos também, fogo e ar. E que no dia a dia
acaba se deixando desapercebido. Por quê? Por causa da receita. Tem uma indústria alimentícia e uma indústria farmacêutica para tratar o elemento terra, né? Gerenciar, equilibrar o elemento terra. E aí tratar efeitos de uma doença, de uma disfunção biológica. Certo? Existe também uma indústria do líquido. Aí tem vários líquidos diferentes, né? Líquidos que a gente sabe que não colabora para a nossa saúde, né? E a água potável. Que esse sim é o que nós precisamos para ter uma boa hidratação e um bom equilíbrio desse elemento. Agora, e os outros dois? E o fogo e o ar? Quando a gente fala de ansiedade, pico de ansiedade, a nossa respiração começa a ficar curta. Nós fazemos ciclos respiratórios muito rápidos, a 100, 120 por minuto. Sabe aquela respiração de cachorro, quando ele está feliz, quando ele está empolgado, ou quando ele está querendo, né, fazer uma caça ali, dar um tiro de velocidade? Como é que fica a respiração dele? Curta, né? Essa respiração curta provoca ansiedade. Quando a gente pega para pesquisar sobre ansiedade, a gente vê que é dado como sintoma da ansiedade a uma curta respiração, um batimento cardíaco acelerado. Na verdade, é uma causa da ansiedade, né? Por você não conseguir se controlar e ver a saída na sua frente, o seu coração acelera, a sua respiração fica curta e isso causa mais problema, mais ansiedade ainda, porque não consegue levar oxigênio para o seu cérebro. Então até é legal quando você sentir isso começar a respirar. Fazer a respiração profunda. E sim, gente, dá para aprender a respirar e precisamos aprender a respirar, a trabalhar esse elemento que é vital. Nós precisamos até biologicamente mais da respiração do que da água. É mais importante, tá? E mais importante ainda é a gente trabalhar o elemento fogo, que é a meditação, o estado de presença, controlar a nossa energia vital e o nosso foco. Porque se colocamos o foco nesse evento futuro, nos preocupamos e aí começamos esse processo de ansiedade. Fazendo sentido até agora? Legal? Estão anotando, estão tomando nota? Muito importante. Pode falar. Se a gente for ver o tempo que a gente consegue ficar sem as coisas antes de morrer, né? Se você ficar sem ar, você consegue ficar quantos minutos? 15 minutos, né? Sem ar. É menos? Tem gente, depende da pessoa, né? Prender a respiração debaixo d'água. Então, são minutos que você consegue ficar sem ar antes que seu corpo diga adeus, né? Sem água, você consegue ficar 7 dias. 7 dias não, são 3, 4 dias no máximo, né? E sem comida, são 40 dias. Então, você vê a necessidade de cada elemento, né? Na sua vida. O ar... a gente aprendeu que é o sopro de Deus na nossa vida. Sem ele, a gente não vive. Então, a gente precisa sempre ser grato, né? Às vezes a gente está passando por problemas tão grandes na nossa vida, a gente não consegue nem ser grato pelo ar que a gente respira, né? E ele é tão importante para a nossa vida. Lembra aquela live que a gente fez do copo cheio, que estava na metade? Ele está meio cheio ou está meio vazio? Sempre buscar olhar para as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida, porque sempre tem uma coisa boa acontecendo. Legal, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar isso que a me falou, essa gratidão, esse exercício de gratidão, porque vai tirar o nosso foco do
evento futuro que talvez nem aconteça. A gente só está com medo excessivo da possibilidade de acontecer. O pior é quando o parceiro da gente é abusivo. A Cake Hello, Elu, eu acho que é. Ela comentou assim: olha, um outro tema pra gente falar, e a gente vai falar sobre isso amanhã, sobre relacionamento, tá? Mas o que a gente tem que lembrar sempre? Que existe um mecanismo de projeção. A gente projetar no outro a nossa frustração. E ser projetado também. O outro fazer isso como um espelho também, tá? E fundamental para entender isso é nos conhecer. A gente só consegue ajudar o outro a tirar o cisco que está no olho dele, se a gente primeiro tirar a trava que está no nosso, tá? Para a gente conseguir ajudar o outro, o parceiro, a gente precisa primeiro estar totalmente bem. Faz sentido? Então eu quero que vocês coloquem aqui no comentário se vocês já passaram por uma situação assim. Que a ansiedade tomou total conta do seu pensamento, dos seus sentimentos, que você ficou exageradamente no futuro, preocupada, com medo de uma possibilidade, talvez, de algo que ia acontecer. Coloca aqui nos comentários, tá? Eu lembro daquela vez que foi a primeira vez que eu tive crise de pânico não, de ansiedade, crise de ansiedade. Lembra? Eu perdi totalmente o ar, gente, parecia que eu ia desmaiar, foi terrível. Por que aconteceu? Nós estávamos na semana da Páscoa e eu tinha pego 3 festas grandes pro final de semana. E aquela semana eu trabalhei muito, tinha ajudante, tinha o Mário também me ajudando. Mesmo assim, chegou no sábado, que era o dia que eu tinha que entregar 2 das festas grandes e tinha ovo de Páscoa. E aí eu passei a noite em claro, de sexta para sábado, trabalhando. Quando chegou de manhã, eu olhei o tanto de coisa que eu ainda tinha para fazer e começou a faltar o ar. Começou a faltar o ar. Minha cabeça, assim, subiu sangue, assim, na minha cabeça, um sentimento que o peito encolhe, né? Você perde o ar, na verdade. O peito trava. Eu quase desmaiei. Aí o Mário veio, me segurou e falou: respira. Ele começou a me acalmar, vai dar tudo certo. Eu e a Pá, a gente está aqui para ajudar você no que precisar. Vamos fazer uma organização e vai dar tudo certo. Já visualiza que vai dar tudo certo. E aí eu comecei a me acalmar, peguei um papel, comecei a anotar tudo que precisava, que faltava para fazer ainda. A gente começou a correr e deu tudo certo. Graças a Deus. Nada atrasou. A gente passou os ovos de Páscoa para o outro dia, que não ia dar mesmo para fazer. Então, você percebe que ficar ansioso e ter uma crise dessa só te atrapalha mais. O que é preciso fazer antes de você ter uma crise? Respira fundo e coloque no papel o que eu preciso fazer. Né? Eu preciso fazer isso e isso. Tá, então como eu vou fazer? Então, antes de se desesperar, a gente precisa saber realmente o que precisa ser feito naquele momento e se organizar para conseguir fazer. Não vai conseguir fazer? Já toma as devidas providências. Por quê? Porque sem você nada vai acontecer. Então não se permita ter essa crise, né? Respira fundo e confia em Deus, né? Porque a ansiedade nada mais é também do que uma falta de fé. Uma falta de crer que Deus está no controle de tudo. Se a gente faz a nossa parte e acredita que Deus vai abençoar para que tudo corra bem, tudo vai correr bem. Igual o Mário falou para mim naquele momento. Cria já dando tudo certo. Imagina você entregando a festa, o cliente ficando feliz, no horário certo, sem atrasar. Já começa a imaginar tudo dando certo. A sua mente vai voltando e você vai realmente conseguindo fazer. Gente, o tempo estica.
O tempo parece que 1 hora vira 2. Por quê? Porque a gente consegue focar no que a gente está fazendo. Olha só, a Kátia, ela falou assim, o problema são as coisas que não dependem de nós. Mas cai também nisso que a Mi acabou de falar, tá? Principalmente essas coisas que não dependem de nós. É aí que a gente tem que ter essa clareza. Que se não depende de mim, eu tenho que fazer aquilo que depende. E por que eu vou ficar preocupado com uma coisa que não depende de mim? Aí mais ainda que eu não posso ficar preocupado. Exato. A gente fala muito isso para os nossos filhos, né? Não depende de mim. Não depende de você. O que vai trazer de diferença você ficar ansioso e nervoso por uma coisa que nem está nas suas mãos para acontecer? O que você pode fazer em relação a isso? Nada, né? Sim, você pode. Sabe o que você pode fazer? Ficando bem, 100% bem. Equilibrado, por quê? Se depende de um outro, se depende de um terceiro para resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, se ele não fizer, você tem que ter calma para resolver. Se ele fizer e precisar da sua ajuda, você precisa estar bem para ajudar. Então, o ponto principal sempre vai ser você, a sua qualidade de vida. Como você está? Se você está com saúde física, mental, emocional, espiritual, para poder ajudar esse terceiro ou essa situação que não depende de você. Ou não depende totalmente de você. Faz a sua parte. Você tem que estar bem para fazer a sua parte. E tá? Se manter otimista, né? Se manter... Que é a visualização. Se manter otimista, gente, não é uma coisa... De maluco. De maluco, sabe? Uma viagem na maionese. Não. Porque a viagem na maionese, que acaba só prejudicando, é quando você não está bem por dentro e quer fingir que você está bem. Aí é a viagem na maionese. Porque você não está sendo sincero com você. Você não está produzindo uma verdade, uma honestidade interna para o externo. Tá? Então, quando você realmente está bem, aí não é um otimismo cego. Aí é realmente confiança, que é isso que a Mi está falando. Confiança que tudo vai dar certo, porque você vai produzir, você vai saber o que fazer na hora certa. Tá? Essa é a confiança. Teve uma pergunta aqui de uma confeiteira que falou assim, que também falou que sofre com ansiedade e perguntou por que a gente está fazendo essas lives de manhã falando sobre desenvolvimento humano. Bom, gente, a gente já tem alguns anos que faz mentorias, né, no curso da Mi de confeitaria artística. A gente começou com as aulas, a Mi dando aulas de modelagem, de confeitaria, e a gente começou a querer ajudar mais as alunas. Então, fizemos uma mentoria, um processo, acompanhamento de mentoria, para que não só a gente consiga fazer, né, o que a gente tem que fazer no nosso trabalho, no caso, a confeitaria, mas a gente tenha paz de espírito, qualidade de vida, e que acaba refletindo totalmente na nossa produção, na nossa capacidade de trabalhar, na nossa rotina diária, não no trabalho somente, mas também em casa, com o parceiro, com os filhos, com a família, com os amigos, tá? E a gente viu que quando a gente dava essas aulas, quem é aluno aqui que passou por mentoria sabe, quando a gente entrava nesse assunto de autoconhecimento, de se melhorar, né? Todas amavam, e gostavam, e se conectavam. E a gente, nas primeiras lives que a gente fez aqui, a gente falou sobre a nossa missão de vida, coisas que a gente quer descobrir também qual que é a sua, tá? Para te ajudar nisso. O que eu tenho que fazer? Me sinto perdido, não sei o que fazer. Tá na hora de saber. E a gente quer ajudar você, tá? Preciso de ajuda. Coloca aqui nos comentários. Porque a gente vai fazer novamente mentorias. Agora, totalmente focado nisso. Vamos trabalhar o autoconhecimento, vamos trabalhar o relacionamento com o parceiro, tá? Para ver a nossa vida prosperar em todas as áreas. Todas as áreas. Vamos trabalhar esses 3 pilares nessa mentoria. Claro que vamos dar uma pincelada em todas as áreas da vida, né? Porque tudo faz parte, mas vamos ter um foco principal nisso. E falando hoje,
de ansiedade, a gente começa a entender como é importante saber se eu estou produzindo isso no automático e parar com esse ciclo. Parar com essa repetição de padrão, tá? Então, se eu anteontem a gente falou isso, na terça-feira a gente falou isso. Se eu me permito estar num ambiente que me favorece eu repetir esse padrão, né? Igual foi colocado aqui no comentário. O problema é quando o parceiro está fazendo isso, né? Quando o parceiro está desequilibrado, está gerando isso, fazendo com que a ansiedade dele venha para fora e nos contamine, tá? Se a gente entende o nosso entorno, eu preciso de um entorno diferente. Eu preciso me conectar com pessoas com informações diferentes, né? Com informações diferentes para ter um resultado químico, biológico, mental, emocional diferente. E quando a gente se compromete com um programa, por exemplo, igual esse que a gente vai fazer do Sintonia, a gente começa a sair da nossa mesmice, da nossa repetição de padrão e começa a realmente ir na causa e não somente tratar os efeitos, né? Que é isso que os medicamentos fazem. Tratam o efeito daquilo que aconteceu. Então, quando a gente começa a ficar consciente, começamos a trabalhar a causa e trabalhando a causa realmente mudamos o nosso comportamento, mudamos a nossa vida verdadeiramente, tá? Então, você que está aqui e ainda não entrou no grupo do WhatsApp do Sintonia, entre, tá? Acabando a live, manda mensagem no direct aqui, quero fazer parte do Sintonia, e lá a gente vai começar um período juntos de 3 meses, de 12 semanas, em que a gente vai se encontrar em grupo, mas não aqui na live. Vai ser realmente um canal fechado em que a gente vai conhecer você e vai saber exatamente aquilo que está te deixando ansiosa. Aquilo que está provocando você, fazendo você procrastinar, igual a gente falou na live passada. Aquilo que está fazendo você esquecer as coisas básicas da sua vida, que deveriam estar no topo das prioridades, e que está lá embaixo, que você esqueceu. É hora de recuperar esse sentido de vida, é hora de recuperar esse amor pela vida para gerar uma vida agradável, tá? A respiração, ela causa, uma respiração errada causa ansiedade. Não a ansiedade que faz diminuir a respiração. Nesse jogo de causa e efeito, é fundamental a gente entender isso. Porque se você pesquisar, você vai ver que a ansiedade faz com que você aumente o seu batimento cardíaco e desregule a sua respiração. Mas na realidade é o oposto que acontece, tá? Então é isso que a gente precisa fazer, trabalhar, saber o que trabalhar e trabalhar. Aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a ter o controle emocional nas nossas mãos. Não delegar para o outro. No comentário que foi feito, é exatamente isso que acontece. E quantas vezes a gente faz isso, né? Sem informação, a gente faz isso no automático. Uma repetição de padrão. Porque eu via meus pais, quando eles se discutiam entre eles, era esse jogo. Você está errado. E o outro falava, não, você que está errado. E aí, no automático, sem me conhecer, eu acabei fazendo isso e ela comigo. O nosso casamento, bom, a gente se conheceu e se casou em 9 meses. Então foi muito rápido. Antes de conhecer o Mário, eu tive um relacionamento de 6 anos. E quando eu conheci ele, eu tive certeza de que era diferente, né? Era totalmente diferente. Só que a gente não se conheceu. Então a gente se amou à primeira vista, quis se casar logo
mas a gente se conheceu de verdade no casamento. Então, ele criou uma imagem de mim, eu criei dele. Então, quando a gente se casou e foi morar junto, foi muito difícil para nós dois, porque a gente foi criado totalmente diferente. Vocês que são casadas sabem, né? Quem é casada aqui sabe como é quando a gente se casa. Duas pessoas com famílias totalmente diferentes, com vidas totalmente diferentes, que se unem para criar uma nova família. E o começo normalmente não é tão fácil quando se namora ainda há muito pouco tempo, assim, igual a gente namorou. E o que a gente percebe que hoje em dia os casais não têm mais essa paciência, essa cumplicidade de entender e conhecer um ao outro e realmente formar essa família. Antes que eles consigam se unir de verdade, né, formando uma nova família, eles se separam, porque eu não dou o meu braço a torcer. Eu sou assim e você tem que me aceitar assim, e é uma grosseria, né? Não há cumplicidade. E a verdade é que a gente tem que formar uma nova egrégora, uma nova energia entre os dois. E só o amor que consegue moldar. Só o amor. E muitas vezes o que a gente está vendo agora e que a gente vai falar amanhã na live, né? É sobre isso, gente. É sobre como que é importante você conhecer o outro e aceitar o outro como ele é. O que eu queria falar, amor, que você estava falando da respiração, que a respiração causa ansiedade. Como é importante a gente ter na nossa mente entender que o ar, o sopro de vida é o Espírito Santo. Se você ter isso na sua mente, que o ar é o Espírito Santo que Deus te deu, você não vai esquecer de respirar. E quando você começar a ficar mal, quando começar a dar uma crise de pânico em você, você vai respirar fundo e vai sentir esse Espírito Santo entrando em você, oxigenando seu cérebro, seu corpo, e você começa a pensar e a raciocinar e a receber de Deus aquilo que você tem que fazer. Só que você tem que se dar essa oportunidade. Você só consegue se dar essa oportunidade se você souber disso. Então, tendo em mente isso agora, hoje, você começa a ter essa atitude quando você começa a ficar ruim. Tá bom? Então, você sentiu que você tá ficando ansiosa, tá começando a faltar o ar, começa a ficar um peso aqui, né? Começa a doer tudo aqui e muita coisa para fazer, muita coisa, e eu não vou dar conta, meu Deus, esse casamento, meu marido me deixa louca e o meu trabalho me suga tanto, e começa, e você começa a não respirar mais. Lembra? Respira fundo, respira de novo. Você vai começar a ter consciência de tudo e tudo vai ficar bem. Tenha fé. A gente falou bastante, conversamos bastante ontem sobre isso, né? Ontem levei meu pai de manhã, por isso que a gente não fez o café com os anjos na parte da manhã, né? E a gente falou sobre isso que a Mi está comentando, tá? De olhar para o outro e falar assim, nossa, é tão bom te ver bem, te ver calmo, te ver tranquilo, né? E a Mi sabe o quanto eu sofria com ansiedade. Roía a unha por causa de ansiedade. Ficava realmente mal e ficava gripado, resfriado, muitas vezes. E na linguagem do corpo, a Mi já vai falar o que significa resfriado, se resfriar, certo? E que tem tudo a ver com ansiedade. Porque se a gente não está contente com o nosso momento presente, a gente vai projetar um futuro. Só que esse futuro, ele mesmo não sendo exatamente o que está acontecendo, vai acontecer uma repetição de padrão se eu não mudar o meu comportamento, né? E para eu estimular, para eu falar para o outro, para o parceiro, que ele precisa mudar, que ele precisa ver o que ele está fazendo com a vida dele, eu preciso fazer isso com ações, com atitude. É a minha calma que vai mostrar para o parceiro que compensa ficar calmo.
É a minha fé que vai estimular o parceiro, que compensa ter fé. Não são minhas palavras, mas o meu comportamento. E quando a gente faz isso, a gente estimula o outro a se melhorar. Não com palavras, mas com atitude. A atitude que nós estamos fazendo. Então, isso é muito importante para se saber no relacionamento. Por isso que a gente trabalha isso e por isso que a gente vai trabalhar isso dentro do Sintonia. Vamos trabalhar relacionamento e quem tem parceiro pode chamar o parceiro também para participar, porque a gente vai trabalhar isso. A base do relacionamento, do casamento, é o indivíduo forte, é o indivíduo fortalecido. Por isso que trabalharemos o autoconhecimento primeiro. Saber o que eu preciso melhorar. Antes de querer melhorar o outro. Antes de falar, você tem que mudar. Não, eu vou mudar. Eu vou mudar. E está nas nossas mãos. Nós valorizamos tanta coisa, gente, no dia a dia. Tanta coisa. Que a gente já falou que são entretenimentos, né? Que só tira a gente da nossa vida, do protagonismo da nossa vida, da construção da nossa história. Cada entretenimento, cada filme, cada novela, cada jogo de futebol é uma narrativa, é uma história que nós estamos nos entretendo porque não queremos pensar na nossa. Porque talvez a nossa não está totalmente do jeito que a gente quer, ou está muito longe daquilo que a gente quer. Então, o que eu preciso fazer para a minha história ser boa? Parar de dar atenção, parar de investir tanto em histórias de terceiros. Em filmes, novelas, jogo, nos vícios, né? Tem uma live que a gente falou exatamente sobre isso, eu acredito que foi no sábado. Tá salva aqui no Conexão. Esses vícios e principalmente essa rapidez com que a gente tem acesso a informações hoje, principalmente em enrolar a tela, isso causa muita ansiedade, né? As pessoas estão muito acostumadas a ter tudo na hora. E quando você precisa plantar uma semente e esperar essa planta, essa semente germinar, nascer, crescer para dar frutos, a gente fica ansioso, que é o que o Mário falou. Ele era uma pessoa extremamente ansiosa. Ele tinha uma ideia, queria colocar e fazer acontecer na hora. Tinha que ser daquele jeito, né, amor? E isso causava mal para ele, porque aí ele via que não ia acontecer do jeito que ele estava querendo já, imediatamente, aí vinha a ansiedade. Ele ruía a unha, ele ficava cabisbaixo, que não sei. Isso causa... Eu li ontem um versículo antes de dormir, que Jesus falou, né? Como é que fala? A quem tem, mais será dado. E a quem nada tem, tudo o que ainda tem será tirado. Nossa, eu falei tudo errado, mas é isso. É isso mesmo, falou certo. A quem tem, muito será, a quem tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que pensa que tem, o pouco que tem, será tirado. Nossa, é tão injusto, né? Não é, gente. Por quê? Porque quem tem, já tem o pensamento de que vai conseguir. Já tem a fé de que já aconteceu. Consegue entender agora o que significa esse versículo? Quem já tem esse pensamento. Quem não tem é aquela pessoa que reclama, aí fica ansioso, angustiado. Olha a energia que você está mandando para Deus, né? Uhum. Angústia. Ai, nada dá certo para mim. Não sei por que a minha vida é assim. Por que tal pessoa é assim, mas a minha vida não dá, sabe? Vem a inveja. Olha quanto sentimento de vibração negativa que a pessoa que nada tem emana. Se você não muda o seu coração e começa a ser grato, por isso que eu tô frisando muito aqui isso, gente. A gratidão por aquilo que você já tem. Esse sentimento de gratidão pelo que você já tem, gratidão pelo que você acabou de plantar, é o que vai fazer com que floresça.
A gratidão por essa sementinha que você acabou de colocar debaixo da terra, que você não consegue ver, mas ela já está começando a germinar. E logo você vai ver ela saindo da terra. É essa gratidão que você tem, que vai mudar a sua energia, que vai realmente fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Então, aquele que tem, já sabe que tem, mentalmente, ele produz aquilo que ainda não está visível nos olhos dele. Ele planta para poder colher. Quando a gente foi fazer a nossa formação como terapeutas, tá? Para poder atender, para poder ajudar outras pessoas, porque a gente já tinha identificado isso, que nós temos essa missão, esse propósito. O que a gente pensou racionalmente? Vai ser de quarta-feira, temos que ir para outra cidade, 2 horas de viagem. Então temos que ir à tarde. Então o dia praticamente a gente vai ter que investir esse dia. Não temos esse tempo. O primeiro pensamento racional. Qual que é o valor do investimento? Nossa, o valor do investimento vai ficar isso, por pessoa. Então nós dois juntos com o combustível, o pedágio, tudo, não temos esse dinheiro. Era mais de R$1.000 por mês, né? Porque a gente se deslocar daqui a São Paulo, pagar a escola duas pessoas e tem que falar a verdade. Na época a gente não estava lá ganhando aquelas coisas, né? Tínhamos acabado de fechar a confeitaria, estávamos nos reerguendo com o ateliê. E literalmente, racionalmente, nós não tínhamos. Mas nós tínhamos o quê? A decisão. A decisão daquele que tem. Mesmo não estando vendo, que é o que a Mi falou, a fé. E a falta de fé gera ansiedade. Quando a gente produz a fé, a nossa ansiedade vai embora. A respiração fica equilibrada, o batimento cardíaco fica equilibrado e você começa a ter clareza naquilo que precisa ser feito. A decisão nós tomamos e investimos esse tempo, investimos esse recurso que produzimos, não tínhamos na hora, mas produzimos. Por quê? Porque nós decidimos, que é sempre nós que decidimos, que a nossa vida é a coisa mais importante para nós. E aí vem a clareza de que nós temos sim, temos recursos financeiros que estamos desperdiçando com streaming, com filmes, com uma alimentação errada. Temos esse tempo sim, porque tudo que precisamos fazer, podemos organizar e fazer num outro momento. Então, o que é mais importante para você? Você precisa decidir o que é mais importante para você. E a partir desse momento, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não te dá o foco exclusivo na sua vida, você começa a substituir por ações, por tempo de qualidade em que você é, em se descobrir e se melhorar. Então, todo esse estresse causado pela ansiedade, ele começa a desaparecer quando a gente começa a focar em nós, em nos melhorar, na nossa história, na nossa vida. E esse é o convite principal do Sintonia. Tá? Sintonia é um nome que a gente chamou da mentoria. Porque o que a gente quer? É não só estar aqui nas lives com você toda manhã, toda manhã fazendo esse café aqui com os anjos. A gente quer te conhecer. A gente quer ouvir o seu momento. O que você está passando agora, o que você está precisando agora. O gatilho terapêutico que você está precisando agora. Eu não sei, nem a mim sabe, mas nós queremos saber para poder ajudar você a apertar esse botão, a apertar esse gatilho e transformar a sua vida num momento bem melhor. Faz sentido? Está fazendo sentido para você? Então, nós vamos terminar a live agora. E você vai mandar uma mensagem no direct, escrevendo Sintonia, tá? Outra coisa, compartilha essa live com as pessoas que vão gostar, que estão precisando, tá? Maridão tá precisando?
Parceiro está precisando? Encaminha essa live. Amigo está precisando? Encaminha essa live. Compartilha. Setinha, 3 pontinhos e compartilha essa live para essa pessoa ver. E manda mensagem no direct, escrevendo sintonia. E bora lá pro grupo. A gente vai começar agora, comecinho do mês, essa nova etapa na nossa vida. Ficaremos 3 meses juntos dentro do Sintonia. Não só tomando café aqui, mas lá a gente vai te ouvir e vai entender aquilo que você precisa fazer. Teremos encontro em grupo, mas teremos também atendimento individual. E vai receber um kit, você vai receber um kit com coisas essenciais para você conseguir fazer todos os exercícios que a gente vai dar. Falar em exercício, amor, o exercício de terça-feira a gente não enviou porque a gente foi muito corrido terça-feira. E pessoas estavam entrando no grupo, isso que é muito importante. Então a gente vai enviar hoje, tá bom? O exercício que a gente ficou de enviar na terça, hoje a gente vai enviar. Se você conseguir imprimir, é melhor ainda, tá? Porque o que a gente queria fazer vai demandar a impressão. Aí ainda falei pro Mário assim, é legal se a gente conseguir fazer para a pessoa pegar uma folha de papel e só responder, né? Porque fica mais fácil. E aí depois a gente envia no kit, né? Impresso, que aí vai ser melhor, tá bom? Mas aí para que todos consigam fazer, a gente vai fazer de um jeito bem fácil para você conseguir fazer numa folha de papel. Você vai ver ali, amor? Quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui os comentários. Fez sentido, gente? Tudo isso que a gente falou na live de hoje? Tá? A Sil comentou ali acima. Aqui em cima? Não, ali no outro mesmo. Isso. É que a Deixa eu gente ver. tá ao vivo no Conexão e aqui na Michele Anjos. A gente tá nos dois ao mesmo tempo. Gente, quem tá só no Michele Anjos, já vai pro Conexão. Os melhores. Ó, Vitor, abraço, meu irmão. Beijo no seu coração. Verdadeiros anjos. Legal, gente. É isso que a gente precisa. A Sil, ela comentou ali pra cima. Aí, mais pra cima. Mais pra cima. Aí. Eu não consegui ler. Nossa vibração atrai. Se nossa vibração está alta, atraímos coisas boas. Se nos permitirmos abaixar a vibração, está abrindo as portas para as coisas ruins entrem na sua vida. Exatamente isso. A Sil, ela participou da mentoria, né, Sil? E teve a vida transformada, né? E sabe como legal. realmente isso acontece, tá? O nosso foco. Isso é ciência, gente. Amo falar sobre isso. Isso é ciência. Tem a ciência, ficar ciente da nossa vida, da nossa criação. Tá bom? Então, vamos finalizar por aqui. Gratidão, tá? Obrigado. Gratidão, gente. Obrigado. É isso aí. Invista em você, invista na sua vida, invista na sua melhora de vida. É isso que você merece, isso que a sua família merece. Tá bom? Amanhã a gente volta no Café com os Anjos. Hoje o dia vai estar bem corrido. A gente vai fazer gravação também de vídeos. Tá maravilhoso, gente. E se prepara. Comecinho do mês a gente começa a sintonia, tá? Espero você lá dentro. Espero conhecer você. Espero reencontrar você se você já participou de uma das mentorias nossas, para saber exatamente aquilo que você precisa mudar na sua vida, a gente entrar com essa informação e fazer realmente esse novo ciclo, essa nova jornada, essa nova etapa, tá bom? Você pode curar a sua vida, você pode criar a sua vida. Você falou sobre o resfriado, só deixa eu responder. O resfriado, verdade. Né? Gente, resfriado, gripe, é quando você tá muito atarefada. Quando você tá com muitas coisas para fazer, está se sentindo cansada e não pode parar um pouquinho para respirar, para se cuidar, o seu corpo fala, você vai parar sim, e te faz parar, porque você só consegue se curar de uma gripe, de um resfriado, quando você para e descansa. Ele não força é verdade? você, né? Ele força você a ficar de cama. Então, não deixa isso acontecer. Igual ontem eu senti que eu ia ficar doente. Eu falei pro Mário, eu falei assim, eu acordei com uma dor no corpo porque a gente trabalhou demais desde da semana passada, né? A gente vem trabalhando muito, muito, muito. Ontem eu acordei com uma dor no corpo e falei pro Mário, eu falei, amor,
eu preciso hoje de um tempo para mim, porque senão eu vou ficar doente. Então eu peguei, tirei um tempo, meditei, li. Hoje eu tô muito melhor. Então faça isso com você e não precisa ser um dia. Eu não consegui tirar um dia, mas eu tirei algumas horas só pra mim, sem fazer nada pro maridão, pros filhos, pra casa, pros bichinhos, não. Pra você. Medite, busque pra você, que você vai ficar bem, tá bom? Não se deixe ficar doente. Sentiu que tá ficando gripado, que tá ficando resfriado? Para um tempo pra você descansar, tá bom? Ah, mas o que eu faço nesse tempo que eu vou investir em mim? O que eu faço? Como saber, né? O que fazer? Bora pro Sintonia. Entra dentro do grupo. A gente vai finalizar aqui. Manda mensagem, você vai entrar dentro do Sintonia e aí no Sintonia a gente vai caminhar junto. Se você não sabe o que fazer, a gente vai te ajudar nisso, tá? Para saber o que você realmente gosta, saber o que realmente te realiza, tá? E aí você ter o controle da sua vida nas suas mãos, tá bom? Gratidão, gente. Um beijão. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e com essa conexão com os anjos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.